queridos irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, não é? Para juntos meditarmos em um conteúdo da palavra do Senhor. Conteúdo este que é proposto pela nossa Escola Bíblica Dominical, mais especificamente na sala de discipulado. E aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã, ok? Neste dia, certo? E a lição que nós iremos pensar um pouquinho hoje é a lição de número 7, no ciclo 1 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do Discipulado. E o tema da nossa lição é a mensagem de Jesus, o reino de Deus, ok? O tema da nossa lição é a mensagem de Jesus, o reino de Deus, ok? Então nós iremos pensar um pouquinho neste importante tema vinculado ao reino de Deus. O texto bíblico base para esta lição está em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 5, e Mateus capítulo 12, versículo de número 22, ok? O texto bíblico para a nossa meditação está em Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 13, ok? Que diz o seguinte: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 13, ok? Certo, irmãos? Então, temos aí o nosso texto bíblico base e também o nosso texto para meditação. Nós temos alguns objetivos em nossa reflexão de hoje, no nosso encontro de hoje. Primeiro objetivo, demonstrar a importância do ministério de João Batista, precursor do Messias. Segundo, expor o perfil do Messias esperado pelos judeus e o de Jesus de Nazaré, o real Messias ou Cristo. Terceiro, descrever o reino de Deus, bem como os sinais e o perfil dos cidadãos desse mesmo reino, ok? Então estes são os objetivos de nossa lição. Na introdução, diz o autor, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, entre outras coisas, que devemos pedir a Deus que envie o seu reino, ou o seu reinado sobre nós. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Isso para que façamos aqui na terra a vontade do Pai, exatamente como ela é feita no céu. Tal não significa uma anulação do nosso livre-arbítrio, mas justamente o contrário. Pois se a vontade do Criador for realizada, certamente os nossos verdadeiros anseios serão contemplados. Por isso Jesus instruía os seus discípulos a que buscassem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as coisas essenciais e básicas certamente não nos faltariam. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. É justamente acerca desse
assunto que vamos estudar hoje, ok? Então, temos aqui já na nossa introdução o autor colocando para nós a presença deste importante conceito, o reino de Deus. E esse reino de Deus tem a ver com o reinado de Deus sobre nós, ok? E quando este reino está sobre as nossas vidas, fazemos a vontade daquele que é o rei, certo? Entenda isso. Quando o reino de Deus está sobre nós, teremos disposição, teremos alegria em nos submeter à vontade daquele que é o rei, no caso, nosso Deus, ok? Segundo o autor, fazer a vontade de Deus não significa renunciar ou perder o nosso livre arbítrio, ok, irmãos? Quando fazemos a vontade de Deus, quando nos dispomos a estar submetendo-nos à vontade de Deus, logo passamos a abrir o nosso coração e também a possibilidade de vivermos com excelência aquilo que Deus quer para nós. A nossa vontade estará alinhada à vontade dele, ok? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui no primeiro tópico temos o seguinte tema: João Batista, o último precursor do reino de Deus, ok? 1.1, profetizado por Malaquias. Então vamos dar uma olhadinha nesse importante homem de Deus, conhecido pelo nome de João Batista, que tem em sua mensagem, em seu conteúdo profético, este importante conceito, o reino de Deus, ok? Vejamos o que o autor nos diz. O último profeta literário, no caso aqui literário é o profeta que escreveu um livro, né? No caso aqui Malaquias, do Antigo Testamento, Malaquias, profetizou que antes da manifestação do dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para converter ou fazer voltar o coração dos pais para os filhos e vice-versa, certo? Então, em Malaquias, capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, você irá se deparar, né, com esta mensagem sobre Elias. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, que diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, olha só no versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias: Eis que eu vos envio o profeta Elias. Esse profeta Elias aqui é uma referência a João Batista. Não é necessariamente o profeta Elias, lá do século 8 a.C., que profetizou no reinado de Acabe. Não. Mas aqui o que temos é uma referência a um homem que teria praticamente o mesmo perfil daquele profeta conhecido pelo nome de Elias. Nesse caso, João Batista. Ok? O autor ainda nos coloca aqui uma coisa importante, né? A profecia de Malaquias, ou seja, o conteúdo que está em Malaquias capítulo 4, versículo 5, né? Conforme o anjo Gabriel e o próprio Jesus disseram, cumpriu-se com João Batista. Então, João Batista tem, por ter este mesmo perfil, seria o Elias profetizado por Malaquias no seu livro, no capítulo 4, versículo de número
5, ok? Então nós temos aqui essa personagem, conhecida pelo nome de João Batista, que será o precursor de Jesus e que traz em seu conteúdo, né, profético, uma importante mensagem a respeito do reino de Deus, ok? 1.2, nascimento de João Batista. Cerca de 400 anos depois da profecia de Malaquias, 400 anos depois de Malaquias ter profetizado, e aí nós temos um espaço de 400 anos de silêncio profético, certo? Então, 400 anos depois do profeta Malaquias ter profetizado, inclusive, sobre o Elias que seria, não é? O João Batista, um sacerdote chamado Zacarias estava cumprindo a sua vez, né, no turno de oficiar o culto judaico, quando avistou um anjo chamado Gabriel. O mensageiro de Deus viera trazer a notícia de que Israel, de que Isabel, esposa de Zacarias, mesmo sendo avançada em idade, conceberia e daria à luz um filho. Por ter duvidado, Zacarias ficou mudo até que o seu filho nascera. Como orientado pelo anjo, deram ao menino o nome de João. Então nós temos aqui todo um cenário, né, descrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele coloca isso para nós com detalhes no capítulo 1, versículos 5 ao 25 do seu evangelho, sobre essa ação miraculosa da parte de Deus no ventre de Isabel, que já era uma mulher em avançados dias, né, que teve o seu filho aí com este importante sacerdote chamado Zacarias, ok? Então nós temos aqui uma importante informação sobre João Batista. Ele era filho de Isabel com Zacarias, ok? 1.3, Ministério de João Batista. Muitas coisas podem ser consideradas sobre o ministério de João Batista, mas uma coisa deve ser digna de atenção, né, uma atenção maior. Eu acho que é extremamente importante isso. O autor diz aqui, ele, no caso aqui João Batista, é claro ao dizer que sua missão consiste apenas em anunciar a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Vejamos aqui o que diz a Bíblia em João, evangelho, escrito por João, e o João que escreve o evangelho não é o mesmo João Batista, tá bom, irmãos? O João que escreve o evangelho é o João, discípulo de Jesus. São diferentes, tá bom? Então, o João, capítulo de número 1, versículos 6 a 8, nós temos aqui uma importante passagem da palavra. Olha só o que diz aqui. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Essa luz aqui, quando lemos o capítulo todinho aqui do evangelho escrito por João, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sua responsabilidade áurea em seu ministério, no caso de João Batista, era a de proclamar a vinda do Cristo, anunciar a vinda do responsável que iria estabelecer, né, o reino de Deus no mundo. Ok, gente? Certo? Então nós temos aí estas importantes observações a respeito deste importante homem de Deus, conhecido pelo nome de João Batista. Então, marquem aí esses 3 pontos importantes que observamos. Primeiro, João Batista, ele é profetizado
ele é anunciado pelo profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 5, como o Elias que viria, certo? Depois, nós observando Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25, concluímos que João Batista é fruto de um milagre de Deus na vida do ventre de uma mulher, na vida do ventre de uma mulher chamada Isabel, cujo esposo era o sacerdote Zacarias. Então, estes são os pais de João Batista. E em terceiro lugar, a missão de João Batista consistia em falar a respeito da vinda daquele que iria estabelecer o reino de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Certo, irmãos? Vamos em frente? Então, aqui estamos. Estamos aqui agora, né, no tópico de número 2. Tópico de número 2. Chegamos aqui ao tópico de número 2, cujo tema é Jesus Cristo, o fundador e iniciador do reino de Deus. Certo? Jesus Cristo, o fundador e iniciador do reino de Deus. Não existe a possibilidade do reino de Deus sem a presença de Jesus Cristo. Sem Jesus, não tem a possibilidade da presença do reino de Deus. Certo? 2.1 diz assim: o Cristo Messias esperado anuncia o evangelho do reino de Deus. O autor diz uma coisa importante aqui, que o Messias era aguardado como o grande libertador que restauraria a soberania política de Israel. Então, esta era a perspectiva do israelita, né? A perspectiva do israelita era de que o Messias iria promover uma libertação política, certo? E essa libertação política consistia em que os israelitas iriam sair de debaixo do jugo romano. Todos nós sabemos que no período dos evangelhos, no período do ministério de Jesus, quem está no poder político do mundo é o Império Romano. Então, existia essa percepção ou expectativa por parte dos judeus de que o Messias viria e traria uma libertação política para a nação de Israel. Mas, neste momento da história dos evangelhos, não é esta a intenção de Deus através do seu Messias, através de Jesus. É certo que, né, aí a gente teria que entrar em estudos a respeito do tempo do fim. É certo que existe essa possibilidade em dias vindouros, né, de uma libertação política. Mas esta libertação política não ocorreria no cenário dos evangelhos, ok? O autor ainda coloca para nós aqui Jesus Cristo pregando o evangelho do reino de Deus, no capítulo 1, versículos 14 e 15, né, de Marcos. Jesus ele prega o evangelho a respeito do reino de Deus. Existe este anúncio, né? Isso fica bem claro para nós em Marcos, capítulo 1. Se os irmãos puderem dar uma abridinha lá, Marcos, capítulo 1, versículos 14, não é? Versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus ele traz uma mensagem a respeito do reino de Deus. Ok, irmãos?
Então isso fica bem claro para nós no ministério de Jesus. O autor ainda diz: na verdade, essa era a principal mensagem do Mestre, e mesmo de seus discípulos e apóstolos. Então Jesus ele traz uma mensagem a respeito do reino de Deus. E quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nos deparamos também com os discípulos de Jesus anunciando esta mensagem do reino a respeito do reino de Deus. Lá em Atos capítulo 8, nós temos um dos discípulos de Jesus, pelo nome de Filipe, anunciando o evangelho em Samaria. E diz assim, Atos capítulo 8, versículo 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Olha só, pregava acerca do reino de Deus, né? Então, percebam que os discípulos de Jesus estavam compartilhando a mensagem de Jesus a respeito do reino de Deus, ok? Então era uma mensagem que fazia parte do ministério de Jesus e que depois passou também a ser parte do ministério dos discípulos de Jesus, ali no cenário de Atos dos Apóstolos, e que deve fazer parte da nossa vida. Nós temos essa responsabilidade de compartilhar a mensagem do reino, de falar a respeito do reino de Deus. Temos essa responsabilidade. Aqui no 2.2 da nossa lição, o autor fala a respeito de o batizador com o Espírito Santo. E ele diz aqui, né, o batizador com o Espírito Santo. Conforme João Batista, enquanto este batizava com água, no caso aqui João, ele batizava com água, para o arrependimento, aquele, né, no caso aqui Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, como forma de revestimento. Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 16 e Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Certo, irmãos? Então, Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo. E o propósito áureo do batismo com o Espírito Santo é o de dar revestimento de poder para a proclamação do Evangelho. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala a respeito desta virtude que viria sobre os discípulos. E em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E quando continuamos a nossa leitura em Atos capítulo 2, percebemos, né, que esse revestimento com o Espírito Santo potencializou os discípulos à realização da obra da evangelização com mais eficácia, certo? Então este é um dos propósitos, ou o maior propósito do batismo com o Espírito Santo, nos dar, não é, poder, nos revestir de poder para o anúncio, para a proclamação do Evangelho de Jesus, ok? No 2.3, o autor diz, o comissionador dos anunciantes do reino de Deus. E ele diz o seguinte aqui neste ponto. Lucas, ao dizer que Cristo enviou seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, isso está no capítulo 9, versículo 2 de Lucas, essa mesma designação é repetida em Lucas capítulo 10, versículos 8 e 9, quando o mestre instrui os seus 70 discípulos. Olha só. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Assim, apesar de Jesus fundar o reino de Deus, incumbiu os seus discípulos de anunciar tais boas novas. Então nós temos essa responsabilidade, este compromisso de anunciar o reino de Deus, de compartilhar as boas novas da salvação. Então você, meu querido irmão em Cristo, tem este compromisso. No local onde você estiver,
Compartilhe a mensagem do reino de Deus. Compartilhe este evangelho da salvação. Anuncie que a salvação está presente em Cristo. Não perca esta oportunidade em nenhum momento. Lá no seu trabalho, onde você está desenvolvendo suas ações profissionais, compartilhe, se houver a oportunidade, o evangelho. Anuncie o evangelho para as pessoas. Seja também, não é, no cenário da sua família, alguma pessoa que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Anuncie o evangelho. Compartilhe do evangelho. Pode também ser no cenário da escola onde você estuda. Existem pessoas ali que ainda não receberam a Jesus. Você pode compartilhar do evangelho, anunciar Jesus como Salvador das pessoas e para as pessoas. Ok, irmãos? Então, não percamos esta oportunidade de sermos proclamadores do Evangelho de Cristo, ok? Chegamos agora aqui no terceiro ponto, que traz o seguinte título: o estabelecimento do reino de Deus. 3.1. O conceito de reino de Deus. Espera aí. Até agora, pastor, o senhor comentou aí sobre o reino de Deus. Mas o que seria esse reino de Deus? Né? O que seria reino de Deus? Eu não estou conseguindo até agora, pastor, assimilar o conceito de reino de Deus. O autor diz aqui uma coisa importante: não há registro dela no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós não temos o registro a respeito da expressão reino de Deus, né? E o autor coloca aqui para nós uma coisa importante. Reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Certo? Este ou esta é a intenção de Deus, que o governo dele seja sobre todas as coisas. O reino de Deus propõe a ideia da presença de um rei que o governa. E neste reino de Deus, o que sobressai é a vontade do rei, o querer do rei, aquilo que é a intenção e propósitos do rei. Então, no reinado de Deus, temos o rei, que é o nosso Deus, onde a vontade dele deve sobressair em todos os aspectos, ok? Só que nós temos um problema. O pecado privou-nos de desfrutar de tal governabilidade. Então, uma das coisas que o pecado promoveu foi a impossibilidade de desfrutarmos o governo de Deus sobre nós. Certo? Basta olhar ali para o Éden e você vai perceber que o homem, ele sai do Éden e vai viver para longe do governo de Deus, porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então, quando nós falamos a respeito do governo do reino de Deus, também apontamos para esse probleminha que nos impede de usufruirmos da governabilidade de Deus, ou seja, o pecado, né? Agora o autor coloca algo importante aqui. Jesus vem anunciar o evangelho, ou seja, a mensagem que consiste no anúncio de que através dele é possível viver ainda aqui sob a égide ou direção de Deus. Opa, importante isso. Jesus, ele anuncia que é possível vivermos debaixo do governo de Deus, que é possível vivermos na direção de Deus. Agora entendam, só podemos viver na direção de Deus se recebermos aquele que estabeleceu o seu reino, que é Jesus. Certo? Eu disse a vocês que o pecado, ele comprometeu essa
intimidade com o reino de Deus. Agora, em Cristo, nós temos o reestabelecer desta intimidade. Em Cristo, podemos ser governados por Deus, dirigidos por Deus, orientados por Deus. Ok, irmãos? Então, esta é a ideia do reino de Deus. No reino de Deus, nós temos a presença do governo de Deus. O pecado, ele nos distancia deste governo, mas em Cristo nós temos esta aproximação do governo de Deus. Ok? Então, aqueles que recebem a Cristo passam a viver na direção de Deus. O autor ainda diz aqui, 3.2, os sinais do reino de Deus. E ele diz, os sinais realizados por Jesus Cristo apontam para um mundo onde não há lugar para doenças, tristezas, angústias ou dor. Lucas capítulo 7, vamos ver? Lucas capítulo 7, versículos 21 e 22. Vejamos o que nos diz aqui a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, versículos 21 e 22, que diz assim: E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então, o reino de Deus é um reino onde não há lugar para doenças, tristezas e angústias. Certo, irmãos? Este é o reino de Deus. E quando Cristo faz estes milagres, Jesus está como fazendo ou permitindo que os homens experimentem o que é esse estado de bênção presente no reino de Deus, no governo de Deus, na direção de Deus. Certo? Então, os milagres, as manifestações poderosas de Deus em curas, têm como proposta, têm como objetivo dizer que o reino de Deus é um reino onde não há espaço para enfermidades e doenças, ok? Vamos lá? 3.3, os cidadãos do reino de Deus. Olha só, o autor diz assim, ele ensinava, não é? Que na perspectiva do reino, quem quisesse ser o maior deveria receber uma criança como se fosse o próprio mestre. Pois aquele que se tornasse o menor entre eles, esse sim seria grande. Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48. Em outra ocasião, ele diz que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança jamais poderia entrar nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Aquele que é cidadão do reino de Deus, ele será como Cristo. E um dos valores presentes em Cristo, uma das virtudes presentes em Cristo é a da humildade, da simplicidade, a obediência e assim por diante. Logo, todo aquele que é cidadão do reino, que vai experimentar o governo de Deus sobre a sua vida através de Cristo, será humilde como Cristo, será simples como Cristo, não viverá uma vida aí de devoção à fama, a desejos, não é? De fama, de reconhecimentos e assim por diante. Ele será simples como uma criança, ok? Chegamos então à conclusão da nossa lição e o autor diz na nossa conclusão, somente o amor nos habilita a viver ainda aqui na terra, cumprindo a vontade de Deus tal como ela é feita indistintamente no céu. Para isso foi que Paulo instruiu-nos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, a que tivéssemos o mesmo sentimento,
ou disposição que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de sua glória e tornou-se servo por amor a Deus e à humanidade. Assim, ele espera que também façamos de forma voluntária e sem constrangimento, pois o amor nos leva a amar como Jesus nos amou, tornando-se esse ato na maior forma de pregação do Evangelho do Reino de Deus. Ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Espero que esta nossa lição da Escola Bíblica Dominical a respeito do Reino de Deus trouxe edificação para a sua vida. Que a bênção do Senhor continue sendo sobre todos vocês em nome de Jesus. Amém.